Paz do Senhor, classe Novidade de Vida. Glória a Deus por estarmos mais uma vez na presença do Senhor, podendo exaltar o seu santo nome e neste dia aprender mais da sua palavra. Amém? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Conforme o plano de leitura, nós vamos aprender sobre mais um livro do Novo Testamento. Amém? Antes de nós iniciarmos, nós vamos orar ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, se preparar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos por estarmos, Senhor, diante da tua presença nesta hora. Fala conosco, ó Pai, através da tua palavra, Senhor, através desses ensinamentos tão poderosos, Senhor. Te engrandecemos por estes servos valorosos que deram a sua vida, Senhor. Ó Deus, por amor ao teu evangelho, hoje podemos assim receber, ó Pai, deste pão, ó Deus, dessa graça, Senhor, que é a tua palavra sobre as nossas vidas, este conhecimento maravilhoso. Que essa palavra, Senhor, esteja presente em nossos corações, guardada em nossos corações para não pecarmos contra ti, Senhor. Te louvamos pela tua igreja, Senhor, te louvamos pelo teu servo pastor Douglas, Senhor, todos os servos ao lado do teu filho. Te louvamos, ó Pai, por esta classe Novidade de Vida, abençoa os teus filhinhos poderosamente. Ajuda-nos nesta manhã, nós oramos, já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos iniciar a nossa aula, conversando um pouquinho sobre esse livro. Então, conforme o plano de leitura bíblica, hoje nós iniciamos falar um pouquinho, né, sobre essa carta a Timóteo. Vamos conhecer um pouco mais, para que dê um panorama geral e no momento da leitura, né, possa subsidiar um pouco a leitura de vocês. Amém? Espero que todos estejam acompanhando esse plano de leitura, que tem sido uma grande bênção para as nossas vidas. Bom, vocês se lembram de quem foi Timóteo? Aqui tem algumas dicas, né? Atos 14, Atos 16, Atos 17. Depois lá em 1 Timóteo 1, 1 Timóteo 6. Foi um grande servo de Deus e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a vida dele, sobre a sua infância e também o propósito dessa carta. Vamos lá? Bom, Paulo se agradou do que ouviu sobre Timóteo em sua segunda viagem, quando ele foi com Paulo e Silas, né? Quando ele foi com Silas para a segunda viagem, lá em Listra e Derbe, e ele se agradou daquilo que ele ouviu sobre Timóteo, que ele dá um bom testemunho. E por isso, Paulo, então, levou Timóteo em suas outras viagens. Então, ele foi junto com Paulo para Frígia, Galácia, Mísia, Troas, Filipos, Bereia, Corinto. Viajou com Paulo para Jerusalém, para levar a oferta levantada para os pobres daquela cidade. Timóteo acompanhou Paulo em Roma e ficou com ele na prisão. Depois da primeira prisão de Paulo, ele o deixou em Éfeso. Então, Paulo deixou Timóteo em Éfeso. Timóteo foi um missionário, um colaborador fiel a Paulo. Então, nós vemos aqui que a partir do momento, né, em que Paulo conhece a vida de Timóteo e que falam dele, né, do seu bom exemplo, da forma dele agir, ele então começa a realizar as viagens juntamente com Paulo e a partir de então eles não se desgrudam mais. Tanto que vocês vão ver depois que Paulo chama Timóteo do seu verdadeiro filho na fé, né? Então nós podemos considerar que Timóteo considerava Paulo o seu pai na fé. Bom, Timóteo, que significa
no grego, aquele que adora a Deus. Voltando novamente, em sua segunda viagem missionária, né, onde foi Paulo e Silas, quando ele chega a Derbe e depois vai para Listra, ali vivia o discípulo chamado Timóteo. A mãe de Timóteo era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho sobre a vida de Timóteo. Paulo, então, quis levá-lo na viagem. E aí, lá em Atos 16, de 1 a 3, diz assim: Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Em 2 Timóteo 1,5, também vai fazer menção da avó de Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, nós percebemos aqui que Timóteo, desde a sua infância, desde a sua meninice, ele então ouvia a palavra de Deus, né? A avó e a sua mãe era judia, então ele já sabia dos preceitos do Senhor. E aí depois, então, convertido, ele acompanha Paulo em suas viagens e realiza, juntamente com Paulo, muitas obras, várias missões. No capítulo 16 de Atos, nós vemos Timóteo, Paulo e Silas, e mais tarde Lucas, evangelizando várias províncias até chegar à Europa. Além das viagens que Timóteo fez ao lado de Paulo, ele também esteve presente quando algumas cartas foram escritas, como 2 Coríntios, Romanos, Colossenses, Filipenses e Filemon. Ou seja, Timóteo foi um grande servo de Deus, obediente ao seu chamado e grande colaborador do ministério de Paulo, chamado por ele de filho na fé. Então, Paulo chamava Timóteo de filho na fé. E nas cartas de Paulo, né, a gente vê muito a menção de Timóteo. Timóteo sempre junto. Então, vocês já fizeram a leitura de 2 Coríntios, Romanos, Colossenses, e ele cita a vida de Timóteo. O apóstolo Paulo demonstra grande confiança e amor por Timóteo, mencionando o discípulo em 8 das 13 cartas que escreveu. Então, percebe que é uma pessoa muito próxima a Paulo, né? Paulo, um grande conselheiro, um ancião mais experiente que o ajudava em toda a sua trajetória enquanto cristão. E aí, a gente tem o nosso versículo-chave, está lá em 1 Timóteo 4,12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E vamos falar então dessa primeira carta de Timóteo. É uma carta pastoral. Essa é a primeira das cartas pastorais, as outras são 2 Timóteo e Tito. E aí a gente vai ver o propósito, né? É a instrução a Timóteo no governo da igreja em Éfeso. E também para animar a vida de Timóteo em seu ministério e preveni-lo dos falsos mestres. Lá em 1 Timóteo 3,15, nós vemos ali o propósito de Deus para essa carta. Além de instruí-lo enquanto pastor ali em Éfeso, porque era jovem, né? Não tinha tantas experiências. Então, Paulo vai dar vários conselhos, vai organizar toda a igreja. Ele também faz menção nesse versículo, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, ali, nós vamos perceber o quanto Deus vai direcionando a vida de Paulo para orientar Timóteo nessa execução e nessa organização da igreja ali em Éfeso. Tá? Então, quando foi escrita? Durante o intervalo entre as duas prisões de Paulo em Roma, no ano 64 depois de Cristo. A autoria, né? O autor é Paulo. Nós vemos isso lá em 1 Timóteo 1:1. O conteúdo, né? Eu fui um pouco pelos capítulos, né? E vou trazer depois a cada capítulo, eu vou falar um pouquinho sobre.
detalhar, né? Justamente porque nós vamos fazer um panorama geral, mas existem algumas lições aqui muito importantes que eu gostaria de destacar para vocês. Então, capítulo 1 fala da sã doutrina e também fala do combate às falsas doutrinas. Nós vemos isso lá em 1 Timóteo 1,3. No capítulo 2, ele vai dar instruções do culto. Capítulo 3, as qualidades ministeriais e como proceder na casa de Deus. Está lá em 1 Timóteo 3,15. Capítulo 4 e 5, instruções pastorais, encorajamento de Timóteo. Isso está lá em 1 Timóteo 4,12. E capítulo 6 são as exortações finais. Então, em 1 Timóteo 1, é o momento onde Paulo demonstra o seu grande amor pela vida de Timóteo. Então, nós vamos lá. Paulo amava Timóteo, apóstolo e pai na fé. Paulo, então, diz assim, 1 Timóteo 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, geralmente nas cartas que ele escrevia, né, que Paulo escrevia às igrejas, o que ele fazia? Ele sempre saudava, né, a igreja, ele se apresentava, saudava a igreja. Aqui é uma carta direcionada a Timóteo, né? Mesmo assim, ele faz uma apresentação formal. Ele se apresenta enquanto apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, e fala a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ele também apresenta a Timóteo como verdadeiro filho na fé. Por quê? Porque Paulo leria essa carta na igreja de Éfeso, com as orientações de Paulo. Tá bom? Então vamos ver. 1 Timóteo 1 fala sobre as falsas doutrinas. Diz assim, no versículo 3 a 5. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. E em Timóteo 4, 1 até 5, diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, aqui a gente vê que dentro da igreja, né, estavam sendo introduzidas doutrinas que eram falsas, né? Então, alguns judeus, né, convertidos, né, nem tanto, queriam introduzir outras doutrinas que não a sã doutrina, já pregada por Paulo. Então, eles buscavam trazer fábulas, eles buscavam dizer sobre tradições. Então, você não pode comer esse tipo de alimento, então você não vai ser salvo. Coma só isso para você ser salvo. Ou então, aquele que quiser ser salvo não pode se casar. E ficavam inventando formas e obras para que as pessoas pudessem ser salvas. E Paulo ficou muito bravo com isso e ele faz uma correção, dizendo que vocês não estão pregando a sã doutrina, vocês estão pregando uma doutrina falsa, né? Porque a salvação vem pela graça de Deus, né? Não é preciso comer isso ou aquilo, não é
preciso se abster do casamento, porque Deus criou o alimento, Deus criou o casamento, né? E tudo aquilo que Deus faz é bom. Então, ele vem quebrando essas ideias que algumas pessoas estavam tentando introduzir dentro da igreja de Éfeso. E aí, vejam, nesse contexto que eles estavam ali em Éfeso, era um momento em que a igreja estava sendo muito perseguida, né? E o que acontece? Fora da igreja havia perseguição, dentro da igreja havia os falsos profetas. Então, era um combate muito grande, né? Em relação a grandes lutas ali dentro. Vamos lá. Paulo anima Timóteo, também lá em 1 Timóteo 1 a gente vê, combate o bom combate. Esse é um termo que Paulo vai usar muito, né? Tanto que quando ele está prestes a morrer, ele fala, combati o bom combate. Mas o tempo todo ele fala ali para Timóteo, combate o bom combate. Porque nós, na verdade, estamos num combate espiritual, né? Muitas vezes nós não vemos o nosso inimigo, mas a gente está, enquanto soldado, combatendo o mal, né? Que está ao nosso derredor. Então, lá 1 Timóteo diz, 1, 18 e 19, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Aí, em 1 Timóteo 2, ele vai trazer alguns conselhos sobre a oração. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Aí vejam, né? Muitas vezes a gente tem uma prática, né, de fazermos as nossas orações, e vocês oram pelo papai, pela mamãe, pela escola, pela prova, aquela coisa toda. Mas será que a gente para orar por todos os homens, pelas pessoas que nós conhecemos, pelas pessoas que estão no nosso entorno, pelas autoridades, para que tenhamos essa vida tranquila e pacífica? Então aqui também Paulo nos ensina essa ordem, né? Que existem tipos de orações, intercessões, ação de graça, né? No sentido de que hoje eu vou adentrar a presença de Deus somente com ações de graça. Então, eu vou fazer oração agradecendo pela minha família, agradecendo pela minha igreja, agradecendo pelos meus irmãos, agradecendo pela saúde, pelos livramentos, só em gratidão. Hoje eu vou entrar na presença do Senhor com súplicas, eu vou clamar a Deus, porque eu quero ser um servo de Deus, quero ser batizado com o Espírito Santo. Formas de oração, intercessões, né? Interceder, de repente, para um amiguinho da escola, pela sua professora, né? Então, Deus ali mandando que oremos pelas vidas, oremos por todos, para que tenhamos paz na terra. Em 1 Timóteo 2, também traz uma questão sobre a mulher cristã, né? Claro que ali, né, no século I, estavam vivendo num outro contexto, né? De algumas mulheres mais ricas querendo serem superiores ou querendo, de repente, falar enquanto autoridade. Então, Paulo teve que pegar firme ali para dizer, né, a postura das mulheres. Mas isso serve para nós também, aí, mulheres do Senhor. As mulheres também devem refletir a santidade em suas vidas. A mulher não deve chamar atenção para si com a sua aparência física, mas pelas suas boas obras, exaltar a Deus. Então, esse é um conselho precioso que nós vemos Paulo trazendo nessa carta também. 1 Timóteo 3 diz assim, aí é o momento que ele vai começar a organizar, a ordenar ali sobre o que cada um deve fazer e que tipos de testemunho, né, essas pessoas devem dar para serem líderes na presença do Senhor. Né? Então ele fala, os bispos devem ser irrepreensíveis. Esta afirmação, lá em 1 Timóteo 3, diz assim, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função.
É necessário, pois, que o bispo, o pastor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Olha que bênção esse mandamento, esse conselho que Paulo dá a Timóteo e Timóteo lê à igreja. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então Deus escolhe homens que também deem um bom testemunho dentro da sua própria casa, que sejam esses homens prudentes, respeitáveis, hospitaleiros, aptos para ensinar, amáveis. E o que nós vemos na nossa igreja? O que nós já vimos, né? No passado, ali com o nosso apóstolo Osni, com a sua família, sempre cuidadoso, sempre amoroso, sempre cuidando do seu lar e cuidando da casa de Deus. E hoje que nós vemos com a vida do nosso pastor Douglas, da mesma maneira, um servo valoroso, né, que ama sua família, sua casa, que é respeitado, que é digno, né, que é apto para ensinar, e glória a Deus por isso, porque é uma liderança forte, e faz, né, esta geração também ser forte e amar a casa de Deus, né, uma obra séria, glória a Deus. E aí nós vamos para 1 Timóteo 3, que ele vai falar agora então dos diáconos, em 1 Timóteo 3, do 8 a 10. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavras, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem se apegar ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados e depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Então vejam só, é um exemplo muito importante, né? Porque Timóteo não caiu assim, né, de paraquedas e já foi assumir uma igreja. Timóteo andou junto com Paulo. Timóteo fez viagens com Paulo. Timóteo esteve na prisão ali, né, juntamente com Paulo, escrevendo, ajudando ali com as cartas. Então ele viu, né, as dificuldades, passou por lutas com ele também, e ele foi então provado, foi experimentado, para depois então estar assumindo ali aquele momento naquela igreja. Então veja, era também, né, uma forma ali de Deus mostrar para aquela igreja em Éfeso que sim, que Timóteo, apesar de ser jovem, apesar de demonstrar uma fragilidade, e alguns estudiosos até dizem que ele tinha uma enfermidade e que era muito tímido, apesar de tudo isso, ele sim tinha sido escolhido para estar ali, né? Enquanto autoridade, enquanto liderança. E agora no capítulo 4, nós vamos ver o bom servo de Cristo Jesus. Então a palavra nos diz assim, 1 Timóteo 4, 6 e 7. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Então, o que nós vemos aqui? O bom servo de Cristo é aquele que se alimenta da palavra, aquele que se alimenta da boa doutrina e aquele que rejeita as falsas doutrinas. Né? Até fala aqui, rejeita as fábulas profanas de velhas. Então, toda aquela tradição, né, dos judeus, daquilo a gente já falou no início, né? Ai, pode comer isso, pode comer aquilo. Olha, não podem se casar para receber a salvação. Paulo deixou isso tudo cair por terra, né? E ele disse: o bom servo de Cristo se alimenta da palavra, da boa doutrina. Né? E depois também ele fala bastante sobre a oração. Né? Então a gente percebe o tempo todo que ele fala aqui em 1 Timóteo, né? A palavra e a oração. Palavra e oração. E esses são elementos que nós ouvimos muito na casa de Deus, né?
e o servo de Deus tem sido persistente, né, para que cada um de vocês leia a palavra de Deus diariamente, o pão nosso de cada dia, que se alegre diante de Deus, que ore na presença do Senhor, para que haja crescimento, para que verdadeiramente vocês sejam servos de Cristo. E aí, o nosso versículo-chave, torna-te padrão dos fiéis. Em 1 Timóteo 4, de 12 a 16, diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então, ele traz aqui um conselho, né, para Timóteo e também para as nossas vidas. Ele diz assim, não despreze, né? Ninguém pode desprezar o fato de você ser jovem. Você pode ser uma vida muito usada pelo Senhor na sua juventude, na sua infância. Não é idade para o Senhor. Mas seja um exemplo dos fiéis na palavra, vai falando em todo momento. Dedique-se à leitura, né? Houve todo um momento da imposição das mãos, né? Sobre a vida dele, uma ordenação. Né? Então, muitas vezes ele poderia titubear, pensar, puxa vida, eu sou tão jovem, né? As pessoas não querem aqui me respeitar. Né? De que maneira que eu vou ter essa autoridade? Através da palavra de Deus. E aí a gente vê lá em 1 Timóteo 5 e 6 as instruções pastorais, né? A forma, então, de tratar de vários grupos na igreja, né? Dos diversos grupos na igreja. Então, a gente vê lá de que maneira tratar os homens, as mulheres, idosos e jovens. Ali tem toda a maneira de falar, né? Muito bonito ali falando sobre os idosos. Muitas vezes o mais jovem vai chegar para falar com o idoso vai dizer, mas quem é você para me ensinar? Então, ouça também o que ele tem para dizer, mas diga verdadeiramente, né, se ele está de acordo com a vontade de Deus. Fala das viúvas casadas e não casadas, fala dos presbíteros, dos escravos, né, os servos como devem tratar os seus escravos, os escravos como devem tratar os seus senhores. Então, a gente percebe que é realmente uma carta que ela vai instruindo aqueles que são líderes e é também um grande ensinamento para as nossas vidas. Então, 1 Timóteo 6, né, dá aqueles conselhos gerais e fala de novo sobre os falsos ensinamentos. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e não entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias, contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida, que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, o que ele vem aqui? De novo, né? Ele quebra esse paradigma e fala que tudo aquilo que as outras pessoas estão tentando introduzir dentro da igreja são falsas doutrinas. Existe apenas uma sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é através da palavra de Deus. 1 Timóteo 6, de 10 a 12, diz sobre a verdadeira riqueza. Então, ele também traz, né, essa questão do dinheiro, né, para esta conversa ali naquela igreja de Éfeso. Então, diz assim, 1 Timóteo 6, 10, 12 e 17. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Ou seja, deram mais valor ao dinheiro do que à presença do Senhor, a casa de Deus. Vocês, porém, homem de Deus,
Fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Olha lá de novo aquela expressão, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem coloquem a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Então vejam, até isso Paulo vem nessa carta e ensina as nossas vidas também de que maneira viver em relação ao dinheiro. Não é que nós não podemos ter, não podemos ser prósperos, podemos sim, mas não devemos ser arrogantes, né? E se tivermos, que possamos então ser piedosos, né? Que possamos ajudar o nosso próximo, né? De maneira nenhuma, né? Deus está falando assim, então você não pode ter o dinheiro ou a condição. Não, ele está dizendo que ele é a raiz de todos os males. Ele pode se tornar um Deus para muitas vidas, né? Então nós temos que ter sabedoria em relação ao uso desse dinheiro. E aí, já partindo para a nossa conclusão, nós percebemos que nessa carta a Timóteo, Paulo enfatiza a importância da palavra de Deus, a sã doutrina e a prática constante da oração, como sendo a única forma de permanecer firme na fé em Cristo Jesus. Então, ele mostra o quê? Que existem as tribulações, existem as dificuldades, e a única forma de nós permanecermos em pé nesse combate é através da palavra e da oração. Paulo exorta Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Né? Aplicar-se a alguma coisa não é algo simples, é realmente dedicar tempo. Né? Então, aplicar-se não é quando eu quero, quando eu posso, quando sobrar um tempo. Aplicar-se é fazer um propósito diante de Deus e dizer, eu vou ler, eu vou fazer, eu vou orar, eu vou separar tempo para o meu Deus. Paulo lembra que Timóteo foi escolhido por Deus para essa obra. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com a imposição de mãos por parte dos presbíteros. Está em 1 Timóteo 4,14. E o anima novamente e diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, gostaria só de ir finalizando aqui, mostrando algumas estrelinhas aqui com algumas palavrinhas sobre essa primeira carta pastoral, né, de Paulo a Timóteo, que podemos então fazer um resumo e nos lembrando, né? Timóteo era um jovem líder, combatia falsas doutrinas dentro da igreja de Éfeso. Paulo diz para ele que conserve a fé, que mantenha a consciência limpa, que esteja sempre orando, intercedendo, fazendo súplica, ação de graça diante de Deus, tenha uma conduta de servo de Cristo, né? Que então ele organize ali com autoridade aqueles que deverão ser bispos, diáconos, como deve ser tratados os anciãos, viúvas, e permanecer na sã doutrina. E aí a gente pode tirar muitas lições desse livro. Cada vez que a gente lê, a gente vai tirar algo novo, né? Porque a palavra de Deus, ela é novidade de vida. Mais 3 lições que eu gostaria de deixar aqui com vocês, que é, primeiro, através da palavra e da oração, nós seremos santificados. O Senhor Jesus, ele é santo, ele exige de nós santidade, nós conseguimos nos aproximar dele através dessa santidade. E nós só seremos assim se estivermos próximos desta palavra, meditando e orando e nos consagrando ao Senhor. Um outro ponto que eu gostaria de considerar com vocês, todos podem ser usados por Deus como instrumentos de valor para o seu reino. Então, o que nós vemos aqui é Timóteo, né, assim como muitos estudiosos já disseram, era um rapaz tímido, né, era um jovem e até diziam que ele provavelmente tinha enfermidades, né, no estômago, às vezes demonstra uma certa fragilidade. E Deus usa, porque não é do homem que vem a capacidade, mas é do próprio Deus.
Deus não vai olhar a aparência, Ele vai olhar o coração. Então, né, se você de repente se sente envergonhado, intimidado, né, Deus pode te usar da mesma maneira, é só você se colocar na presença do Senhor e de buscar. E um outro ponto, né, desenvolva o dom que Deus deu a você. Né? A cada um de nós, Deus dá um dom, um talento, um ministério. Se ainda você não sabe, pergunte ao Senhor. Se você já tem do Senhor, vá trabalhando esse dom, seja um instrumento, seja um louvor, seja um poeta do Senhor, o Senhor use para a sua glória. E aí, novamente, né, para a gente não se esquecer, através da palavra e da oração, nós somos santificados, nós nos aproximamos do Senhor. Mais palavra, mais oração, mais perto do Senhor. Menos palavra, menos oração, mais longe do nosso Deus. E o que você quer? Tem o que você quer estar perto, não é? Então, voltemos lá ao nosso versículo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Isso está lá em 1 Timóteo 4,12. Não adianta só a gente querer falar, nós precisamos demonstrar esse exemplo nas nossas vidas, através do nosso amor, né? Através da nossa fé, através da nossa maneira de agir, através da nossa maneira de falar, né? Que nosso testemunho possa falar sobre a nossa fé. Então, e que também, assim como foi aconselhado lá para a igreja de Éfeso, na primeira carta a Timóteo, que possamos também combater as falsas doutrinas, não permitir, né, que aqueles que se dizem muitas vezes cristãos tragam outro tipo de doutrina que não aquela que está na palavra de Deus, que possamos combater o bom combate, né, sempre orando pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pela nossa família, em Cristo. Tudo aquilo que fizermos seja em Cristo, através da palavra de Deus. Amém? Então, eu gostaria de finalizar essa aula aqui orando para a gente encerrar. Amém? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos por estarmos diante de Ti, pela Tua palavra, Senhor. Que esses ensinamentos também possam estar no coração dos Teus filhinhos, que eles possam praticar na Tua presença, e que sejam vidas grandemente usadas por Ti, assim como foi Timóteo, Paulo e outros, ó Pai, vidas maravilhosas, Senhor, que trazem a palavra, que edificam as nossas vidas. Continua abençoando, Senhor, a cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, que eles possam desenvolver, ó Pai, na Tua presença a cada dia mais. Eu oro a Ti, eu clamo a Ti mais uma vez pela vida do nosso pastor, pela nossa igreja, te louvamos e te agradecemos por todos os Teus servos e servas, Senhor, que durante todos esses anos, Senhor, deram as suas vidas em amor à Tua obra, Senhor, e por isso hoje temos uma igreja forte, temos, Senhor, uma igreja, Senhor, que traz a Tua palavra, uma sã doutrina. Nós te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês. Paz do Senhor.